de Jesus. Amém, igreja? Nós estamos aqui nesse domingo, nessa tarde, onde Deus nos dá essa oportunidade de estar ouvindo e participando daquilo que Ele já preparou para nós. Hoje nós trazemos aqui o Salmo 28. O Salmo 28, vou ler o versículo 1 e o versículo 6. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Se te calares para comigo, fica eu semelhantes aos que descem ao abismo. Olha o versículo 6. Bendito seja o Senhor, porque ouviu as minhas súplicas. Olha aqui para mim, igreja. Nem todos os salmos que você vai encontrar no livro de Salmos, na Bíblia, não são de Davi, mas esse é especialmente a de Davi. Aqui nós podemos, igreja, entender pelas palavras do salmista, por aquilo que ele está colocando, pela expressão das palavras dele, que ele estava passando por um momento de batalha, um momento de batalha. Naquela época, a batalha não era só espiritual, era física, onde eles lutavam fisicamente, e Deus também entrava nas pelejas e vencia os inimigos, mas eles tinham que lutar fisicamente. Hoje, igreja, nós vivemos no Novo Testamento, na Nova Aliança. A Bíblia diz que a nossa luta não é física. Você não tem que lutar contra a carne nem o sangue, não com pessoas, mas com principado e potestade na região celestial em Cristo Jesus. Quando você entrega a vida para Jesus, Deus, Ele salva você, mas você tem batalhas daí para frente para você tirar, para você tomar posse daquilo que é seu por direito. Mas todas essas batalhas, como no Antigo Testamento, como no Novo, o próprio Deus, Ele vai vencer os nossos inimigos. A única coisa que Ele pede para nós nesses dias de hoje, atentar àquilo que Ele fala, porque naquilo que Ele fala, é a posição que você toma para que Ele opere. Então aqui no Salmo 28, a gente pode ver que Davi estava numa batalha, ele estava numa batalha. E aqui nós vamos falar hoje, igreja, de batalhas e os perigos da batalha. Porque se você olhar no livro de Timóteo, quando o apóstolo Paulo chegou no final do ministério dele, o que ele declara? Combati o bom combate, guardei o que? A fé. Quer dizer que os combates não conseguiu tirar de Paulo a fé. Então os combates que temos hoje, as adversidades, ele pode roubar de nossa fé ou esfriar a fé no nosso coração. Nós temos que, por isso, nós vamos falar aqui dos perigos, das batalhas e seus perigos, porque ela tem os perigos. Então quando o apóstolo Paulo declara que guardou a fé, porque ele chegou até o final, combateu um combate que foi ele Deus e guardou a fé. E o salmista, igreja, nesse 28 versículo 1, ele deixa algo aqui que a gente pode compreender e trazer para a nossa vida como tarefa de aprendizado para os dias de hoje. O que ele fala aqui, olha o que ele fala aqui: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Agora a parte B do versículo, não emudeças para comigo. Se te calares para comigo, fica eu semelhante aos que descem ao abismo. Então ele, na parte B do versículo, olha aqui, ele fala: não te cales para comigo. Está vendo? Não te cales para comigo. Qual os perigos, igreja, das batalhas? Qual os perigos?
Você sabia que batalhas que nós enfrentamos, ela gera sentimentos às vezes, gera confusão às vezes na nossa mente, gera sentimento, gera pensamentos que o inimigo aproveita naquele momento para gerar pensamentos ruins, negativos, para que nós agimos conforme estamos sentindo ou pensando. Igreja, algum momento Deus diz na palavra dele que não ouviria a oração do servo. Ele não ouve a oração daquelas pessoas que estão numa vida de pecado na presença dele e no mundo ao mesmo tempo. Então a oração ela é separada de Deus ouvir, mas os servos dele, aqueles que estão na batalha, que estão caminhando, que tem uma consciência clara, tranquila, que está praticando mesmo com luta, Deus ouve a oração deles, Deus ouve e responde. Mas nos momentos da luta, igreja, o que o inimigo quer aproveitar para lançar na nossa mente que Deus não está ouvindo a nossa oração. E quando nós acreditamos nisso, damos ouvidos a esses sentimentos, a essas vozes, esses pensamentos, nós diminuímos o nosso clamor, os nossos esforços, nós diminuímos. Por quê? Porque nós vamos acreditando no engano que aquela luta está trazendo no nosso coração. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso, igreja, que no momento das lutas, das batalhas nossas, você tem que aprender uma coisa, nós temos que aprender uma coisa: o cristão não deve viver mais por sentimento, por pensamentos errados. Ele deve ignorar esses sentimentos, esses pensamentos, e ficar com o quê? Com a verdade que está escrita, porque só a verdade que nos dá estrutura para manter de pé. E quantos, igreja, têm entrado em batalhas que poderiam servir para poder eles crescerem e amadurecerem? Eles desistiram de buscar Deus, porque acreditaram nas vozes falando na mente dele que Deus não estava ouvindo, que não estava adiantando nada ele orar, buscar, e acreditaram e pararam de buscar Deus, ou diminuíram, tornaram pessoas mornas na presença de Deus. Quantas pessoas? Então, igreja, o cuidado que nós temos que ter nas lutas é esse, é ver se as lutas não estão tirando a minha comunhão com Deus. Porque as lutas, igreja, ela pode contribuir para o meu bem. A Bíblia diz no livro de Romanos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus sabe de tudo que você vai passar. Se a sua vida está em retidão com a palavra dele, o que acontecer, Deus está atento àquilo que está acontecendo. Agora, Deus está esperando o quê? Uma posição nossa na palavra para que Ele opere ao nosso favor. No final da luta nós podemos sair mais fortes, mais com experiências com Deus, mas também podemos sair mais fracos, mais desanimados. Depende da minha posição. Deus espera o que? No dia da ajuda, que nós posicionamos como Ele fala. Porque a igreja, ou com luta ou sem lutas, Deus tem uma paz para poder permanecer no nosso coração. As lutas, o diabo tenta tirar essa paz, trazendo confusão na nossa mente, trazendo ansiedade no nosso coração, preocupação demais. Ele rouba essa paz. Quando ele rouba essa paz, ele vai trazendo mais coisas junto. Ele vai tirando palavras negativas da boca, murmuração da nossa boca. Nós temos que ficar atentos com isso, porque as lutas podem gerar isso. Olha o que o salmista dizendo: não emudeças para comigo. O sentimento estava mostrando o salmista que Deus não estava ouvindo a oração, mas ele estava atento à palavra de Deus, que ele permaneceu o quê?
clamando e orando. E lá no versículo 6 a gente pode ver que ele muda a expressão das palavras dele, porque ele permaneceu. Isso aqui é um ensinamento forte. Por quê? Porque se eu dou ouvido, eu acabo entrando no jogo de quem? Porque o inimigo está na espreita, o inimigo está ali atento, igreja, na hora das lutas, para poder tragar. A Bíblia diz que ele ruge como se fosse um leão, procurando a quem possa tragar. A minha atitude é fora da palavra, é sem fé, é dizer, ele está tragando, Não estou dizendo, igreja, que é fácil. Eu estou falando que é fácil? Não estou dizendo que é fácil. Servir a Deus, andar nos caminhos dele, são batalhas, mas batalhas que o próprio Deus vai vencer para nós. Nós temos que tomar cuidado, que nós somos pessoas naturais, igreja, pessoas que vivem num corpo caído, natureza caída ainda. Estamos sujeitos à natureza terrena, sujeitos na hora das lutas, o inimigo aproveitar disso, trazendo pensamento, trazendo sentimento, e nós respondendo, nós naqueles momentos respondendo com ação errada, ações erradas. Então aqui, igreja, ele diz aqui, não imudeças para comigo, se te calares para comigo, fica eu semelhante ao que desce ao abismo. Olha para você ver, igreja, a batalha dele era tão grande, as aflições eram tão grandes, que ele se sentiu como uma pessoa comum que estava descendo para o abismo. Porque a pessoa comum no dia de luta é essa, ele tende a descer, tende a esmorecer. E ele sentiu isso por quê? Porque o sentimento estava operando isso. Então as batalhas, igreja, ela pode produzir isso. Agora, como nós devemos agir em dia de batalhas? Igreja, uma das coisas que você não pode deixar é de clamar a Deus. Clamar com fervor, clamar. Não é aquela oração aquela oração de clamor, de chegar na presença de Deus, abrir o teu coração, esvaziar daquilo que está tentando ficar no teu coração, porque o clamor, ele acende essa chama que a luta tenta apagar. Olha o que diz o começo do salmo aí, olha aqui o ensinamento aqui, igreja: a ti clamarei. O que? Rocha minha. Duas coisas que nós podemos ver aqui, igreja, que é necessário nos momentos das batalhas: clamar e declarar a palavra em você. Talvez ele estava sentindo fraco, sem estrutura, mas ele estava declarando o que? O Senhor é a rocha, e Ele é a rocha nossa, Ele é aquele que nos sustenta, igreja. Os sentimentos vai dizer que não, vai dizer que você está indo de mal a pior, está cada dia mais fraco, mas eu tenho que gerar essa confiança e trazer essas palavras na minha boca, no meu pensamento, porque eu estou mudando o contexto que eu estou vivendo por aquilo que eu estou falando. A Bíblia diz que eu não posso conformar com esse século, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento e das suas palavras. Então ele começa aqui dizendo, a ti clamarei. O clamor, igreja, vamos falar de um clamor. O clamor, igreja, é o grito de uma alma sofrendo. O clamor é isso. O clamor é como se a sua alma estivesse gritando por Deus. Ele ouve o clamor de um aflito. Vamos voltar no livro, vamos no livro de Jeremias para a gente ver aqui, igreja, uma palavra bastante conhecida aqui, que fala de clamor, tá? Olha o que diz aqui. Lá nós vimos nos Salmos, na hora das batalhas nós temos que clamar, igreja, clamar, não podemos dar brecha para o inimigo fazer a obra dele. 33, versículo 1. E veio, acharão aí, a palavra do Senhor a Jeremias, quantas vezes? Segunda vez, está vendo? E veio
a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez. E onde ele estava? Estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: igreja, qual que era a situação do Jeremias aqui, que a gente pode usar o nosso entendimento e que está bem claro aqui, né, igreja? Ele estava como? Ele estava encarcerado, ele estava preso. Quer dizer que a gente pode entender o quê? Que Jeremias estava num lugar onde limitavam das ações, ele não podia sair daquilo, porque o lugar era limitado, era um cárcere, estava encarcerado. Ele poderia ter até a vontade de estar lá fora falando, pregando, profetizando, anunciando, mas ele estava limitado ali. E limitado ali, igreja, começou a gerar no coração dele também sentimentos. Por que estava acontecendo aquilo? Mas olha para você ver, igreja, a palavra de Deus, ela não está encarcerada. Você pode ver que Deus foi com a palavra dele ali, levou a palavra dele ali, entrou ali naquele lugar, falando ao coração de Jeremias. Quantas vezes? 2 vezes. Talvez na primeira vez ele estava tão pensativo, tão triste com aquela situação que ele estava, porque ele perdeu a palavra, mas Deus trouxe de novo a palavra. Está vendo? Isso, igreja, que nós temos que tomar cuidado com as lutas e os perigos da luta. São isso, igreja, das situações que nós estamos passando, as limitações, porque tem lutas, igreja, que você se sente limitado, que você se sente incapaz de agir naquele momento. Você tem que esperar o operar de Deus, ou Deus usar outras pessoas para poder fazer alguma coisa na situação que você tem. Porque tem lutas que são limitações que não depende só de você, não depende. E o inimigo, às vezes, ele aproveita disso. Por quê? Porque ele quer trazer um sentimento que Deus não está ouvindo, Deus não está vendo a situação, mas Deus não vê todas as coisas. O que pode nos tirar daquela limitação, daquele estado que nós estamos, é o que, igreja? É a comunhão com Deus, que mesmo limitado, mesmo preso aquilo, nós estamos livres para poder ir a Deus e orar e buscar. Mas às vezes aquela situação, ela nos paralisa de fazer isso, porque eu vou ficando só olhando por aquilo que está em volta de mim. Aí a palavra de Deus vem, eu perco a sensibilidade. Quantas pessoas estão atravessando tantas lutas que chega na igreja, não consegue ouvir a palavra de Deus, por não estar ligado naquilo que está falando, está ligado naquilo que elas estão vivendo. Estou dizendo, igreja, que a luta é fácil? Não é, mas nós temos que separar isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não está limitada. Deus vai trazer uma palavra para aqueles que estão na luta, para poder direcioná-los. Mas às vezes, igreja, nós perdemos essa sensibilidade por causa da luta. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele traz uma vez, Ele traz outra vez, Ele traz mais uma vez. Aqui você pode ver, a Bíblia deixa bem claro que foi a segunda vez que veio a palavra a Jeremias, estando ele naquela situação. Ele estava naquela situação, mas Deus não. Deus, igreja, não está enquadrado em circunstância. Deus é o Todo-Poderoso que atravessa os mares, que atravessa parede, que nada limita Deus. Nós, às vezes, ficamos limitados por uma circunstância, como era o caso dele aqui, ó. A Bíblia deixa claro, ó. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo. E o que ele falou para Jeremias, igreja? Assim diz o Senhor que faço isto. Está vendo? Assim diz o Senhor que faço isto. Talvez para Jeremias, o encarceramento dele ali, a prisão dele, ele estava sentindo o fim.
Não tem lutas que parece que é o fim, sim ou não? Tem lutas que parece que é o fim. Gera sentido. O apóstolo Paulo chega a falar que ele teve lutas em Atos dos Apóstolos que ele perdeu as esperanças. Você já viu na Bíblia? Ele perdeu as esperanças, mas Deus entrou. Porque nós somos frágeis, somos fracos. O que nos faz forte é Deus. Então a palavra do Senhor vem aqui, ó. Assim diz o Senhor que faço isto, está vendo? O Jeremias estava limitado, mas Deus era aquele Criador, e continuava, ainda que as circunstâncias na vida de Jeremias, no povo de Israel, estava todo ao contrário daquilo que Jeremias queria, mas Deus era aquele que ia fazer isto, como fez para nós estarmos aqui hoje, como continuou fazendo da época de Jeremias, para nós estarmos aqui hoje. Olha o que ele diz, ó: assim diz o Senhor que faço isso, o Senhor que forma isto. Tanto Ele cria a igreja, como forma. As minhas necessidades não é nada para o Deus Criador. Agindo Deus, quem impedirá? Pastor, por que Ele não opera? Igreja, existem princípios na palavra de Deus que eu tenho que ficar atento para me posicionar como Deus quer, como Deus me pede para posicionar, para que Ele opere. Porque quando eu não posiciono, eu dou legalidade para o inimigo operar. Porque ele não deixa, ele não está limitado a coisa, a situações. Você pode estar com câncer, que para o homem é doença sem cura, incurável, né? Mas para ele aquilo não é nada, é como se fosse um caroço qualquer. Ele transforma, ele cria de novo um intestino, ele cria de novo um coração. E ele também diz aqui, ó: eu sou o Senhor que faço isso e que formo isso. Talvez tem coisas que estão sem forma, que deveria estar com a forma, mas não está sem forma. O casamento é a vida de um filho, é sua vida financeira, está sem forma, mas Ele que forma, Ele que faz. As lutas estão ali me mostrando outra coisa, mas o Deus também está ali para poder operar, para poder formar o que tem que ser formado. Agora diz aqui, ó: assim diz o Senhor que faço isso e que formo isso. Ele faz e forma para quê, igreja? Para estabelecer. O que é estabelecer? Concretizar, deixar firme ali para todas as pessoas verem e verão que o Senhor é Deus. O operar de Deus na nossa vida, igreja, é estabelecido ali, aos olhos visível das outras pessoas, o estabelecimento de Deus, o concretizar de Deus. Ele faz isso para honrar e glorificar o nome dele. Agora, temos que tomar cuidado com as lutas, sim, porque as lutas podem me encaminhar para outra direção. Os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções, né? Eu tenho que estar atento, eu tenho que andar em espírito, ligado naquilo que está escrito, não naquilo que eu estou sentindo, achando. Aqui, ó: para estabelecer, para deixar firme, o Senhor é o seu nome. Agora o que é que ele fala para Jeremias? Clama a mim. Adianta você clamar para o seu vizinho? Adianta você clamar para o seu colega de trabalho? Adianta você abrir uma pessoa que não pode fazer nada para você? Não adianta. Ele pode até te ajudar a passar mão na cabeça. Não, todo mundo é assim, todo mundo sofre. Família é isso. Chegou uma certa idade, é enfermidade mesmo, é o corpo debilitado. Mas aonde está escrito isso? Onde está escrito isso? Deus pode nos dar vigor depois de uma certa idade, pode nos dar vigor, força. Mas se você falar para uma pessoa que não tem a palavra, ele pode até te ajudar a conformar, entrar em conformidade com aquilo. Agora, ele diz: clama a mim.
Está vendo? Clama a mim, a ti, Senhor, o salmista falou, clamarei, clama a mim. Então o clamor, igreja, olha o clamor, ó. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei. O que o clamor faz? Ele acende essa chama que um dia foi acesa quando nós chegamos na presença dele, aquele primeiro amor, aquele entusiasmo, aquela vontade de buscar Deus, de estar com Deus. Ele acende essa chama e vai nos anunciando aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito vai tornando vivo dentro de nós, porque as lutas, os sentimentos tentam apagar. E eu digo para você, na hora das lutas, a facilidade que nós temos é de reclamar, igreja, é de murmurar, é de parar, é de esmorecer, é de jogar a toalha, né? Isso é todos nós. Mas aí que entra, igreja, aqueles que dão crédito que a palavra diz, mesmo sem força, mesmo sem condições, porque as lutas tiram esse entusiasmo. Eu vou proclamar, mesmo sem sentir nada, mesmo sentindo Deus longe, Deus não respondendo, ele vai clamando, ele vai acendendo essa chama de volta, ele vai trazendo a palavra que um dia você ouviu, que um dia você leu, ele vai acendendo a fé no teu coração. Tudo que o inimigo quer, igreja, tirar a nossa paz, nos direcionar por aquilo que ele está mostrando. Você está indo muito na igreja, você está orando demais, você tem orado para esse filho seu, esse esposo seu, olha a situação que eles estão, está do mesmo jeito, até pior. Ele quer mostrar, porque ele sabe que isso aqui é verdade, ele sabe que a partir do momento que eu se disponho a clamar a Deus, o próprio Deus, igreja, encarrega disso, porque ele honra, ele vela pela palavra dele, ele vela pela palavra dele. Aí diz aqui, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. O que a luta faz? Tira a estrutura, mas Deus traz a firmeza de volta, igreja. O estar estabelecido nele, firme nele, coisas grandes e firmes que não sabes, porque não existem os mistérios de Deus. Nós não sabemos nada, sabemos até aqui nós sabemos. Nós vamos descobrir os mistérios dele a partir do momento que eu vou daqui para frente buscando, ele vai desvendando os mistérios dele. Vida, por isso que você não pesa a vida de pessoas por pessoa. Tem pessoas que vai receber mais de Deus, porque tem mais disposição para buscar Deus, e Deus vai revelar também os mistérios dele naquele que busca. Aquele que busca, ele vai conhecendo mais de Deus. Agora, as lutas, o que elas podem fazer? Tirar essa força de eu buscar a Deus. Aí que eu tenho que levantar mesmo. Vamos voltar nos Salmos? Olha os Salmos aí, 28. Salmos 28. Rocha minha, não emudeças para comigo, se te calares para comigo, fica eu semelhante aos que descem ao abismo. Olha o versículo 2, ouve, Senhor, as minhas súplicas quando eu te clamar. Ouve, ó Senhor, ele estava insistindo para que Deus ouvisse a voz dele quando ele clamar. Ouve, ó Senhor, as minhas súplicas quando eu te clamar, quando levantar as minhas mãos no teu santo templo. Oráculo, né? Não me incluas com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, dos que falam paz ao seu próximo, mas tem mal em seus corações. Dá-lhe segundo as obras, a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra da sua mão. Retribui-lhes como merecem, porquanto não atenta para as tuas obras,
nem a obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os edificará. Agora versículo 6 e 7, para a gente orar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Ó Senhor, força minha, o meu escudo, nele confiou. Está vendo? O meu coração, e fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto